Obrigado por terem vindo aqui no nosso Anspicast, mais um Anspicast vinculado com a nova lei dentro da bandeira, dentro do selo Anspi Debate. Hoje a gente vai fazer o debate a respeito do seguro-garantia versus a nova lei, 15.040, e eu gostaria de começar esse nosso debate trazendo, numa primeira baila, numa primeira passada, os artigos que falam especificamente sobre contratação de seguro em favor de terceiros, que é do 24 ao 32. 24 ao 32, né? Exatamente. Perfeito. E queria saber a opinião de vocês a respeito das mudanças que podem ocorrer, se existe mudança ou não, principalmente em função da percepção que se tem do garantia gerar um certo distanciamento do seguro tradicional, onde o seguro tradicional tem o segurado e o corretor do segurado comunicando-se com a seguradora em favor dos riscos aos quais o segurado esteja exposto. E no garantia é diferente. A gente tem o tomador, que é um contratado, negociando junto com o seu corretor e com sua seguradora condições que afetam ao segurado, que é o contratante, em uma pólice de seguro de garantia. E na pólice de seguro-garantia você não tem o segurado se posicionando frente à seguradora, conversando com a seguradora, discutindo os riscos ou dizendo como que ele gostaria que a pólice fosse escrita, salvo os normativos que estabelecem condições previamente estabelecidas como PGFN, ANP, Anatel e outros mais. Eu queria que a gente iniciasse esse debate. O que vocês acham? Vai mudar muita coisa com garantia, observando os artigos específicos de seguro em favor de terceiros, ou não? Olha, talvez eu possa iniciar por algo que você colocou de maneira até muito natural, porque é assim que funciona na vida prática, que é a questão da escolha da seguradora e do corretor. Isso porque o artigo 25, parágrafo 2º, não é um primor literário, né? Ele diz que a escolha da seguradora não poderá ser suprimida por parte do tomador ou do estipulante. E fica aquela dúvida, a escolha é do estipulante ou ele não pode suprimir? Já começa aí um debate. É claro que tem um ditado antigo que diz que assim, se o direito não observa as coisas da realidade, a realidade impõe uma derrota fragorosa ao direito. E no caso específico, não é possível, ou é muito complicado, que o segurado escolha a seguradora. A prática do mercado, em geral, leva a que o tomador o faça. Mas está lançada a discussão. Né? Eu posso, acho que, entrar nesse ponto, porque, de fato, existe uma certa... se você pegar a portaria PGFN nova, né, a 2044, ela tem ali, ela traz critérios adicionais para a escolha da seguradora, né? Obviamente não é uma escolha nominal, é uma escolha por condições, por critérios. Então, a seguradora ela não pode estar insolvente, a seguradora tem que ter as certidões, né, na SUSEP todas regulares. Então, acho que isso já é uma escolha determinável, né? Não é determinada, mas você consegue determinar um grupo de seguradoras que pode ser escolhida. Então, acho que se enquadra um pouco nesse conceito. Embora seja bem amplo, como você colocou, substitui o que anteriormente se colocava como seguradora de primeira linha. Seguradora com rating. Com rating, né? Há segurados públicos hoje que exigem rating da seguradora. Então, e eu acho que não teria problema nenhum quando o segurado colocar lá no contrato, quando ele faz o contrato com o tomador, como os órgãos públicos fazem, determinadas seguradoras ali que ele vai aceitar. Como garantia, porque a garantia é para ele, né? Certo. Então ele tem que ter certeza de que aquela garantia vai servir ao propósito no futuro. Então, como os órgãos públicos fazem, colocam as características e tal das seguradoras, coloquem em contrato quais são as características que eles querem, até pode elencar algumas seguradoras. A gente vê muito contrato que eles falam, tem que ser uma seguradora brasileira, com rating tal, né? Eu acho que não há problema nenhum em se fazer isso para trazer mais segurança. Pegando esse gancho da Ana, existem sim órgãos que nomeiam. Agora, veja que coisa. Eu até imagino que a nomeação seja para uma lista de seguradoras, né, que atendam determinados requisitos.
É diferente dele dizer, eu só quero o seguro da seguradora X. No órgão público nem é possível, porque a escolha da própria garantia se dá pelo tomador, nas licitações públicas, somente nas licitações. Sim. Mas e entre particulares? Será que um segurado, no seguro de garantia, pode dizer, olha, ok, eu aceito o seguro de garantia, mas eu quero só da seguradora X? Isso é super comum. E aí, nesse ponto ele pode. Sim, pode. Porque a garantia é pra ele, né? Ele tem que ter essa certeza de que ficar confortável com a garantia. É super comum. Pode até estabelecer condições. Eu quero a garantia desta seguradora com estas condições. Com estas condições, exatamente. Okay. E não há nada que o faça. Não há nada que mude. Nem que a lei diga que ele não pode suprimir a escolha feita pelo tomador. Porque aí você está infringindo outros princípios muito mais importantes do que esse artigo aqui, né? Que é da liberdade de contratar. Eu acho que antes da gente tratar desse assunto, a gente tem que ver se esses artigos, né, se essa parte da lei, ela é aplicável ou não ao seguro-garantia. Boa. E aí eu tenho a minha opinião aqui de que esses artigos aqui, a lei, né, derrogou parcialmente o Código Civil. Com relação ao seguro-garantia, como a gente já falou, né, é muito sui generis, então a dinâmica do seguro-garantia não é muito diferente dos outros seguros. Então, o que eu acho, né, da minha opinião? A gente vai continuar tendo aplicação no Código Civil para o seguro-garantia, a gente vai ter aplicação da lei naquilo que for aplicável ao seguro-garantia, porque tem alguns artigos aqui que claramente a gente não tem como aplicar no garantia. E vamos ter que esperar o que a SUSEP vai fazer em termos de regulamentação, para ver como é que a gente vai se encaixar aí. Porque aqui, claramente, a gente já estava conversando, né, João, um pouquinho antes de começar aqui, que claramente essa parte aqui, ninguém lembrou do garantia quando foi escrever isso aqui. É verdade. A impressão que dá é a impressão que dá é essa. Até porque o artigo 24, o caput, ele já fala aqui, né, que o seguro em favor de terceiro necessariamente tem um estipulante, né? Porque quando ele fala que o seguro será estipulado em favor de terceiro, quando garantir interesse de titular distinto do estipulante, ou seja, não existe seguro em favor de terceiro sem estipulante, certo? E aí, quando a gente vai olhar a definição de estipulante em outras regulamentações, como a gente já estava discutindo, nenhuma definição cabe exatamente, né, dentro das situações do garantia. Você pode ter algumas interpretações, mas eu concordo com a Ana, assim, artigos como o 28, né, principalmente, realmente não faz a menor... É que eu acho que quando a gente fala em estipulante, a gente, né, com a cabeça de seguro, já vem a pólice coletiva, aquele lá que contrata e o pessoal. E o estipulante, ele não necessariamente vai fazer parte ali do contrato, né? Então, você tem a estipulação em favor de terceiro, você tem por conta de terceiro, ele participando do contrato como contratante, ele não participando do contrato, eu vou lá e meu pai contrata um seguro para mim, ele o segurado, e eu como beneficiária, para se acontecer alguma coisa com ele, eu ficar garantida. Então, quando a gente lê aqui, a gente tem que pensar na estipulação aqui como uma coisa macro, né? E aí a gente vai direcionando ali para os outros ramos. Tanto que no final, ele vai falar da estipulação de apólice coletiva. Então, aqui a gente está tratando de duas situações. A primeira leitura que eu tive, quando li os artigos relativos a seguro em favor de terceiros, ele estava muito em linha com uma discussão que a gente tinha tido há algum tempo atrás num almoço, em que a gente não encontrava a posição, a relação tomador-segurado, corretor-seguradora dentro da 15.040. A gente não conseguia encontrar, porque o segurado tinha determinadas funções que não são as funções que o segurado desempenha na apólice de garantia. O tomador tem todas as posições que o natural segurado dentro da 15.040 tem. O corretor é o corretor do tomador e não o corretor do segurado. E toda a responsabilidade que o corretor tem
junto com o segurado, de passar a comunicação adequada para a seguradora, através de questionários, apresentar corretamente o risco, descrever claramente as questões que são abordadas dentro do contrato, para que a seguradora tenha a possibilidade de precificar adequadamente, não estão vinculados, ou seja, não existe a relação segurado-tomador, seguradora-corretor dentro da visão. E a única percepção que eu tinha era que somente os artigos relativos à contratação de seguro em favor de terceiros trariam essa vinculação, né? E como você está dizendo, faz todo sentido, né? A nossa percepção, quando a gente fala de estipulação de seguro, está sempre vinculada com seguro-saúde, seguro-vida, né? Prestamista. Pólice coletiva. Eu acho que, assim, aproveitando essa ideia que vocês trouxeram, é interessante observar que a palavra estipulante, ela tem muitos significados, pensando aqui na lei e no próprio seguro, né? Uma palavra equívoca, tem muitas. O que tem de comum é que se faz algo tendo outro como beneficiário, né? Faz um seguro tendo outro como beneficiário. Mas aí pode ser de forma coletiva, pode ser de forma específica, pode ser um tomador, pode ser por conta do interesse já definido na lei ou interesse definido num contrato. São muitas as situações que abarcam essa figura, né, que a gente está tentando tanto que ela está lá no Código Civil, né, nos artigos 436, 438, totalmente distante da parte de seguro. Né? Então, que pra gente o estipulante vem na cabeça aquele contratando a pólice. Mas o estipulante é muito mais do que isso, né? Ele pode ter vários papéis ali na operação, né? Não necessariamente de contratar contratar, eu digo, ser ali o contratante do seguro e o pessoal aderindo ali, né? A condições pré-formatadas. E veja, no caso do seguro garantia, pensando no seguro tradicional de performance, ele vai se reportar a um contrato, né? Um contrato Sim. que exige uma garantia, as regras de garantia estão definidas lá naquele contrato. A pólice vai ser emitida, mas ele não vai ter possibilidades, digamos assim, de estipular algo diferente na pólice. Ele só vai estipular que ela seja emitida a favor daquele beneficiário para atender aquele contrato que até se a gente comparar, né? Por isso que quando a gente compara uma pólice de seguro de vida, que o capital segurado é R$3.000, ela é 10 vezes maior do que a pólice de seguro garantia, que envolve milhões de reais, justamente por isso, né? Porque tem a vinculação com o contrato, você tem que olhar sempre o contrato para poder interpretar a pólice. A pólice de seguro garantia tem 10 folhas, quando muito. Esse aspecto é interessante porque quando a gente fala do garantia, a gente nunca fala de uma pólice isolada, né? A gente fala de uma pólice vinculada a algum documento principal, a algum tipo de relação jurídica estabelecida entre tomador e segurado, entre contratante e contratado, dizendo como que a regra funciona para eles, como que tudo vai acontecer entre eles, né? E a pólice de garantia está aderente àquele contrato principal, ela não existe por si. Ela garante ele especificamente. Exatamente. O objeto da apólice é a obrigação do tomador dentro daquele contrato e tudo que está estabelecido. Aí vem a relação. O tomador negociando com a seguradora, estabelecendo com a seguradora condições, a seguradora estabelece uma cláusula de exclusão, porque ela diz, olha, nessa cláusula do contrato eu não quero cobrir, vou excluir. E o segurado não concorda com isso, ou não quer isso, ou não lê isso. Como que o judiciário veria uma situação dessa? Já existem casos hoje, clássicos, decididos em favor do segurado, né? Isso. Eu diria assim, não há uma jurisprudência firmada, forte, mas ela é muito forte e favorável ao segurado, que em várias situações é considerado como, digamos, vítima, né, da situação. Eu discordo um pouco da posição, porque para mim é o segurado, o contratante de uma obra que exige uma garantia. Ele não tem muitas obrigações, mas ele tem uma. Ele tem que olhar essa pólice. Exatamente. Tem que ler, tem que entender essa pólice. Inclusive no contrato ele para vai dizer dizer, se aceita ou se não aceita, né? No contrato ele vai dizer, eu quero que cubra XYZ. Entendi. Se emitiu e... Mas esse é o grande problema. Emitiu, ele acatou... Essa estipulação em favor de terceiro, né, esse seguro em favor de terceiro é o grande problema do garantia, porque se tem um dever que o segurado tem, né, principal, né, nessa relação, é o de ler a pólice e fazer o aceite formal. Exato. Né? E normalmente, na prática operacional do garantia,
subentende-se a aceitação quando você não tem a recusa. Quando não vem nenhuma resposta dele, Quando não muda veio isso nada aqui, do muda lado aquilo, de lá. aceitou. Quando não vem nada e está tudo certo, você continua a operação no dia a dia, subentende-se que, né, você teve uma aceitação tácita, vamos dizer assim. Eu acho que eu faria 2 comentários em relação a isso. É muito raro, realmente, que o segurado se manifeste formalmente concordando com a garantia, a não ser aqueles que têm um setor específico de seguros, faz análise, enfim, retorna com várias modificações. Ou aqueles que têm um modelo, porque ele consegue fazer uma comparação. ele bota faz anexo no contrato. Compara um documento com um modelo que ele tem para saber o que está discrepante, né? Díspares, Tem né? até alguns segurados que estabelecem que as posições das figuras ou das imagens ou dos valores tem que ser exatamente naquela parte, naquela página, para que seja mais fácil de conferir. Mas e aí eu acho que cabe às partes, no contrato, disciplinar tudo isso. Ó, eu quero a garantia dessa forma, vai emitir a pólice, você vai me mandar, você tem X dias para se manifestar. Se não se manifestou, significa que você vai concordar tacitamente com aquela pólice. Eu acho que isso, tanto o segurado quanto o tomador deveriam tomar cuidado. Eu não costumo ver isso no contrato, Também não costumo, não. Mas eu acho que essa relação de estipulação, né, que a gente está discutindo aqui, seja estipulação ou não, ela está muito mais madura. Né? Na parte privada, eu vejo muita discussão de cláusula A. Isso é verdade. Muita discussão. No privado, sim, muito. E na parte pública, você vê muito edital já pré-determinando com modelo, né? Policy, com modelo. Ou como a policy deve se comportar. Perfeito. Ainda que não exista um modelo, você tem como se fosse a circular 662, falando a linha da espinha dorsal, o edital falando, olha, você não pode ter cláusula que exclua isso ou aquilo. E tem sido objeto de discussão dentro das seguradoras, né? Esses editais já trazendo essas orientações. As seguradoras que são diligentes, né, e através, inclusive, da própria federação, já fazem um trabalho antecipatório ali de impugnação dos editais para entender exatamente o que aquilo significa, que tipo de exclusão, porque normalmente vem uma citação bem genérica, né? Você não pode ter exclusões relacionadas a riscos ambientais, por exemplo, que é peguei aqui um exemplo bem clássico. Então, assim, já existe ali uma orientação de como a pólice ela deve ser constituída. Então, acho que já se enquadra, inclusive, na questão da supressão, né, da escolha da seguradora, do corretor, no artigo 25. Então, você tem essa... mas aí eu acho que mesmo tendo edital, eu acho que o órgão ainda tem que fazer a lição de casa de lá ver se o contrato foi emitido corretamente. Se ele não foi emitido corretamente... Se a pólice foi emitida corretamente. Exato, se a pólice não foi emitida... O contrato seguro, né? Não, desculpa. Mas tá certo. Se a pólice seguro não foi emitida corretamente, ele vai ter lá as penalidades administrativas, né? Sim. Que ele vai poder aplicar com base no contrato. Agora, não vai poder obrigar que a seguradora cubra aquilo que está no edital, porque a garantia que foi emitida foi daquela forma. Mas você tem a figura do custodiante nos contratos públicos, né? Então você tem o custodiante, ele faz esse trabalho. Faz esse trabalho para olhar. O que ele não faz depois é a gestão dessa pólice para frente. Mas na aceitação especificamente... Ele faz esse trabalho. Então, dificilmente a gente vai ter uma situação... Nos editais que existe a figura, normalmente em concessões, contratos maiores. Se você for na prefeitura do interior de São Paulo, qualquer tipo de administração pública um pouco menor, você já não vai ter. Talvez não encontre você não encontra essa figura. Existe, então, uma responsabilidade muito grande nas contratações de obras públicas, principalmente espalhadas pelo Brasil nas prefeituras, que é a atividade de ler a apólice e fazer um comparativo com o contrato, para saber se efetivamente cobre. Veja que tem essa questão importante, Rogério, porque são muitas licitações, milhares acontecendo simultaneamente em todo o país, em organizações grandes, pequenas, enfim. E a lei de licitações, de certa forma não, ela garante ao próprio tomador a escolha do tipo de garantia ofertada. E são 3 garantias, 4 agora, completamente diferentes. Né? A pólice de seguro, depósito de calção, o título de capitalização, fiança bancária. Ou a fiança bancária, são 4 garantias
Totalmente distintas. Dinâmicas completamente impressionante, diferentes. Elas quase não se ligam. Elas não se ligam. Né? O funcionamento delas É diferente, bem diferente. diferente. Eu fico pensando sei lá, uma prefeitura ou num órgão público menor, não vai ter especialista para avaliar nenhuma Não delas. vai. Quanto mais a mais complicada, que é exatamente o seguro. Sem contar que muitas vezes se apresentam fianças idôneas como se fossem fianças Como se bancárias, fosse né? Sim, sim. Gera mais confusão aí. Sim. Exatamente. A gente estava falando da questão que é o tomador que faz todo o processo, o segurado não participa e tal. Eu acho que muitas vezes o segurado não quer participar do processo, porque se ele participa e dá algum problema, ele meio que valida aquela inconsistência, né? E aí ele não vai poder depois jogar pro tomador essa questão. Então acho que tem um pouco disso. Só que agora com a nova lei, a gente tem ali algumas consequências bastante severas no caso de omissão de informação, etc. Então, além da gente ter que ter... A seguradora vai ter que ter uma subscrição muito mais robusta do que ela tinha antes. E talvez seja a hora agora do segurado participar também, efetivamente, dessa contratação. Uma participação mais ativa, Exato. menos passiva. E prever alguns mecanismos ali para se proteger dessa questão. Mas eu acho que vai ter que participar, até porque a seguradora vai ter que pedir muito mais informação, né? Porque agora o que ela não pedir de informação, ela não vai poder dizer que não recebeu. Uma característica que eu sempre observei, pelo menos ao longo dos últimos anos, é que a gente meio que abandonou no mercado de seguros a leitura efetiva do contrato. Né? Hoje existe muita subscrição automatizada de contratos pequenos, né? Que adotam o princípio do valor associado à capacidade financeira que aquele tomador tem ao limite dele. E como é um contrato de execução de obra ou prestação de serviço ou fornecimento de algum tipo de bem, num período que seja mais ou menos de 1 ano, 2 anos, com um valor mais ou menos pequeno, liberam. E a emissão é automatizada. Inclusive, né? através de portais. Isso. Como a leitura do contrato passou a ser fundamental e importante, porque naturalmente a seguradora acaba incluindo cláusulas de exclusão padronizadas que meio que eliminam quase todo, dão uma enxugada no contrato, focalizando o assunto em riscos determinados, dizendo o contrato diz isso, então é isso que eu vou cobrir, todo o resto eu não quero cobrir, então tem uma cláusula de exclusão genérica. Isso aflige diretamente os artigos, o artigo 24, o artigo 25 nesse caso, que é o segurado tendo a necessidade, a possibilidade de intervir efetivamente nisso. Não? É verdade. Veja, sempre vai se instaurar essa discussão. Eu dei a oportunidade para que ele se manifestasse, ele não o fez. Ou ele, do outro lado, vai entender, olha, seguro é seguro, eu estou acreditando que ela era séria, não precisa, que era uma pólice séria. Ou então pode dizer, não, me disseram que era uma pólice padronizada. Que é muito comum ouvir isso, né? Muito comum. Mas mesmo quando o segurado tem que se pronunciar, pensando aqui no segurado não especializado, a gente tem dificuldades de lidar. Por exemplo, nas prorrogações de apólices, e de fato, o estipulante, o tomador vai requerer à seguradora a prorrogação da vigência da apólice, e é comum que se exija, por exemplo, uma carta de não existência de sinistros. Existência de sinistro, não sinistralidade, ou não existência de sinistro. Que é quase que um padrão, né? Eu Sim. declaro que não há sinistros ocorridos conhecidos agora. Que no garantia é muito pouco, né? Porque o sinistro não se manifesta como uma batida de carro. Não. Né? Ele vai se configurando ao longo do tempo, né? É um vazamento. Por exemplo, é uma boa percepção, é um vazamento. É uma boa definição. É aquela figura, aquela situação que ocorre, vai sendo construída. Aquela bola de neve. Aliás, quando você participa das reuniões com os engenheiros, né, pensando nas obras, você vê que os problemas começaram anos atrás, quando um disse bom dia para o outro. Mas é isso mesmo. Eles vão deixando para resolver ali no canteiro de obra, né, ali nas reuniões e tal, e às vezes eles demoram para escalar o assunto, né? Não escala para o jurídico, né? Para o jurídico ir lá e ver o que tem que fazer na pólice, se tem que comunicar, não tem. Eles vão tentando resolver ali no canteiro de obra e tal, e aí quando vê,
Já não tem mais Aquela jeito. percepção do atraso recuperável, né? Na hora, no canteiro de obra, não. Esse atraso a gente consegue recuperar no mês que vem com facilidade, vai chover então, menos e é. tal, quando Não diminui a faz chuva, aditivo, faz, não põe. tá Não dentro faz, do não faz um contrato. registro, Não. né? Não põe nem no O diário de grande obra. problema é esse. E o volume de atraso começa a se o atraso começa a se avolumar e chega um momento em que você tem que Que reclamar o você vai ter sinistro. que E acionar. nesse sentido, né, quando a gente já está falando da execução ali, no monitoramento do pós-venda, né, tem alguns artigos aqui nessa seção, né, do segundo em favor de terceiro, por exemplo, o 29, né? Cabe ao estipulante, além de outras atribuições que decorram de lei ou de convenção, assistir o segurado ou beneficiário durante a execução do contrato. Essa assistência, ela vai além da execução. A execução do contrato aqui, imagino que execução do contrato seja de seguro. de seguro. De seguro. Né? Então, Que está vinculado no garantia ao contrato principal. Durante Exato. a execução dos dois, na verdade, né? Vincula os dois. Ou Ou não. seja, aqui existe uma parte que é saudável, né, que é adstrito, é aderente à vida da apólice. Então, se precisar de um endosso, se precisar aumentar o valor da IS, se precisar reduzir, prorrogar a vigência, acho que isso cabe sim ao estipulante, que seria o tomador nesse caso. Mas a execução da apólice em si, a finalidade do sinistro, aí você começa a ter um certo conflito, né? Mas, obviamente, também tem, de obrigação do tomador fazer com que o processo de sinistro corra sem nenhum obstáculo, né, também. Lembrando que os interesses do tomador e do São segurado distintos. são distintos. Aliás, Mas são aqui- opostos. São opostos. São opostos. Se a né? gente pegar a palavra execução, né, não significa estar ao lado de, né? Está concordando. E aqui ele não traz um limite, né, para essa assistência. Isso aqui que deixa um pouco aberto, né? Porque tem o princípio geral, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então eu não vou chegar lá seguradando, realmente, eu tenho razão, o segurado tem razão, tá aqui, eu vou ter que pagar, pode me Eu tô executar atrasado. depois. Diferente. Acho que é um pouco diferente. Eu acho que é não obstacularizar, né? Não Sim, impedir. sim. E eventualmente ter que prestar alguma informação, algum documento, alguma coisa que só ele tenha, né? E que vai Exato, sim. ter que estar ali na regulação para poder chegar a uma situação. Ou até mesmo durante uma inspeção, uma obra, apontar algum erro grave que tenha sido cometido, que esteja sendo ocultado, tá? Por exemplo. Normalmente ele só vai fazer quando quem cometeu foi o segurado, Exato, não ele. exato. Até porque os interesses são Quer dizer, esse artigo é um opostos. artigo interessante, porque no momento em que você tem a possibilidade de um sinistro, a seguradora se movimenta para ir até o canteiro de obra e reconhecer o campo, verificar o que foi executado, como foi executado, de que forma foi executado. E se houver alguma informação que o tomador tenha, talvez ele tenha, nesse momento, nessa figura do artigo 29, ele seja chamado efetivamente a apresentar. A colaborar ali. Colaborar. É comum que os contratos de contra-garantia, e aliás, Tenham isso é uma essa diferença colaboração, importantíssima dos demais estipulantes da apólice, né? Esse estipulante especificamente, o tomador, Ele tem um assina acordo com a um seguradora. acordo. Previamente a qualquer apólice, Sim. a qualquer outro contrato, ele tem algo que regula a relação. É algo que Sim, reforça, né? Porque, na verdade, ele é que vai... A seguradora vai ter o direito de subrogação contra ele, né? Sim. Contra aquele estipulante, que também não é comum. E ainda tem esse reforço da subrogação, né? Que a contra-garantia é um reforço, né? Não precisaria existir, porque você já tem a subrogação legal. Ele não é mas algo reforço. decorrente de lei, né? Não, Nem de regulação, né? De regulamentação, mas existem cláusulas ali que eu vejo o contrato de contra-garantia como um contrato muito próximo ao contrato de financiamento, dizer assim, né? Você pode colocar ali cláusulas de cobertura de vencimento antecipado, constituição de colateral, o que não está regulamentado por lei, né? O que não decorre de lei. Então, você teria que entrar em... ainda que por obrigação contratual, se ocorrer alguma situação, por exemplo, de constituição de colateral, você teria o direito de solicitar e de... Muitas vezes, ou talvez 100% das vezes, você vai ter que recorrer ao judiciário para que isso ocorra. Na minha leitura do contrato de contra-garantia, ao longo dos anos, eu sempre visualizei o contrato de contra-garantia como se fosse um instrumento para mitigação de risco moral.
Também. onde o tomador faz declarações Também, muito fortes contra ele, a É. favor da seguradora, dá dá permissões à seguradora, de forma a que ele diga, poxa, esse contrato aqui é um contrato muito pesado contra mim, eu tenho uma linha de crédito considerável, tenho apólices emitidas, então eu vou cumprir direitinho o que está estabelecendo os contratos, porque eu não gostaria que esse Deveria contrato ser, né? fosse executado. usado contra mim. Tem muita gente que fala que, em razão da existência da contragarantia, o seguro-garantia seria um seguro sem risco, né? Essa visão do seguro sem risco é uma visão engraçada Absurdo até. isso, Como se né? fosse Porque o possível um risco de seguro sem risco. crédito, e aí, né? O risco de crédito de não receber é da seguradora. O segurado vai ter o conforto de ir lá na seguradora e buscar o dinheiro dele, mas a seguradora não sabe se ela vai conseguir executar a contragarantia, né? Vai depender. Mesmo ele sendo agora um título executivo Considerado, extrajudicial, pelo menos definido na lei, mesmo isso está sendo explorado, né? Qual é o limite dessa questão? Nós temos algumas ações, por exemplo, de recuperação de créditos com base no contrato de contragarantia, título executivo extrajudicial. Não houve nenhum posicionamento contrário, mas sempre há necessidade de juntar outros elementos, né, que o próprio Do título. Que tragam a característica do título executivo, né? Que transforma. Mas Que veja, justifiquem. que antes você nem tinha essa possibilidade, né? Na verdade. A garantia era lá, no máximo, um contrato entre monitório, partes. né? Você podia usá-lo como Sim, quase título executivo. Normalmente se entrava com uma ação monitória. Ação monitória. Hoje você já pode entrar com uma ação Executivo. Executivo. Direto. É, E dependendo da modalidade, Adilson, faz sentido, né? Quando você está falando de garantia de pagamento ou mesmo a judicial, o nexo causal, né, e as condições do título executivo estão lá, estão né? presentes. Certeza, exigibilidade e liquidez. Né? Uhum. Então, não vejo você junta a pólice, junta o comprovante de pagamento e traz o nexo causal de toda a situação, acabou, tá ali. Você consegue amarrar Exigível, dessa forma. né? Exato. Agora, quando você está falando de um performance, É né? complicado. de uma obra, O valor já é uma incógnita, né? O valor em Não, si é uma então, incógnita. O valor é uma As incógnita. responsabilidades são difíceis. O originador de da Exato. consequência. né? Até porque ele não Então- vai ter. Ele tem. A contragarantia tem um valor, mas ela também vai ela depende do prejuízo, né? Sim. Ela não vai ser integralmente sim. executada, assim como é importante segurado. Mas olha Exato. uma coisa interessante, né? Nós estamos falando de um estipulante desse que tá na lei, com a qual a seguradora faz um acordo prévio, especificamente. É um estipulante que não tem algumas das prerrogativas que a lei estabelece o estipulante, como, por exemplo, de substituir processualmente Isso eu o acho que é segurado. esse é um Mesmo a artigo bem perigoso ajuda pra ao gente. segurado é meio Meio estranha, limitada, né? meio limitada. E contra quem é possível, no mínimo, uma ação monitória para receber o que foi Foi indenizado. Na verdade, é uma ação executiva em algumas modalidades para receber. É um estipulante sui generis, aliás, Sui como o generis. ramo de garantia é. Exatamente. Sim, exatamente, em todas as circunstâncias. O artigo 28, que fala que o estipulante pode substituir processualmente o segurado ou o beneficiário, pra gente você vê que realmente isso aqui não vai aplicar. Não tem. Porque quando você tem substituição processual, o substituído, ele vai ficar, vai fazer coisa julgada para ele também. Engraçado. Eu já tive experiência, há muitos anos atrás, em que tomadores que tinham apólices emitidas de execução ligavam, na época em que eu era segurador, né, ligavam para mim, Rogério, eu estou atrasado lá na obra e estou aqui comunicando um sinistro para você Oi? para indenizar lá para o segurado. Não entendi. Não. Certamente não entendi a mecânica. Entendeu? Eu falo, Depois eu mas espera um pouco, Mas não entendi. Me explica de novo. Você está atrasado na obra e você quer que eu indenize o segurado. Ok, você sabe que a gente tem um contrato e que você é responsável por esse dinheiro. Você vai me Eu pagar pago com a mão depois. esquerda e vou cobrar de você com a mão direita, imediatamente. Com juros, multa, com tudo, honorário, porque você está. E além do mais, a sua linha de crédito vai ser cancelada. Você vai perder essa linha de crédito na Pelo menos aqui seguradora. comigo, né? No mínimo, acho que estão comigo, né? Pode ser que o mercado, de alguma forma, saiba disso e cancele suas linhas de crédito no mercado também. Não, mas o seguro não é para isso. O seguro não é para indenizar o segurado quando eu estou atrasado? Exatamente, mas a responsabilidade de não estar atrasado é sua. É sua, exato. E você não deve estar atrasado, você deve cumprir o contrato, porque o que eu faço é dizer que você é bom pra caramba para cumprir o contrato.
quando eu emito uma apólice. Você é tão bom que eu confio em você confio que vai que você cumprir, vai cumprir. e que entreguei uma apólice para ele dizendo que você vai cumprir o contrato. Agora, se você está dizendo para mim que você não cumpriu o contrato, ok, não tem nenhum problema. O segurado comunica o sinistro, eu vou regular o sinistro, Vou executo pagar, se eu achar executo que a é. apólice, indenizo ao segurado e cobro de você. Ah, mas é assim que funciona? Ou seja, eu não duvido de que o tomador, dentro desse artigo 28, substitua o segurado, fazendo algumas vai ações de que... segurado, porque eu já vi acontecendo. É engraçado, né? O seguro-garantia, ele eu sempre tive essa ideia de que o seguro-garantia é um seguro de responsabilidade civil super determinado para uma pessoa específica, que é o segurado. Porque no final do dia ali você está cobrindo as suas obrigações, né, perante um terceiro determinado ali. E no seguro de responsabilidade civil você tem subrogação contra quem fez o dano, né? Uhum. No final do dia. Eu acho Então, é uma boa figura, eu gostei dessa imagem. Assim, na verdade, é um seguro de responsabilidade civil contratual. Né? Enquanto os outros. super específico. Exatamente, Super específico. está tudo definido. É porque, de certa forma, se você for ver, cobre o sobrecusto, que é exatamente o dano que ele vai ter, né? Que é o valor em excesso daquilo que já estava, que ele já sabia que ele ia gastar. Por quê? Em razão do não cumprimento do contrato. Faz sentido, realmente. Interessante. A gente está falando da escolha que os segurados têm a possibilidade de fazer, ou seja, o próprio segurado escolher a seguradora. Mas talvez deveria ser um pouco além. Alguns segurados, vou chamar aqui de segurado, mas a PGFN, né, a atuação dela no mercado, isso desde 2009. Tá, antes, né? Antes disso, criou um produto, o seguro de garantia. Criou uma demanda, com certeza. Né? O seguro de garantia judicial na execução fiscal e outras modalidades não existia e existe agora e tem que ser daquele jeito. Né? Só uma parte, antes de você continuar. A portaria 1153 de agosto de 2009, 1153, ela veio só buscar uma tentativa de regulamentação de apólices de garantia judicial que estavam sendo apresentadas ao judiciário já. Já existiam apólices emitidas, Exatamente a teoria geral do direito, onde o direito corre atrás dos fatos da sociedade. Exatamente. As apólices já eram apresentadas como garantia, porque não havia nenhum empecilho, nada contrário. E o 1153, a portaria 1153, ela foi editada exatamente para isso, para tentar regulamentar a forma de apresentação das apólices. Para orientar o pessoal ali na hora de aceitar a garantia, justamente. Né? Estabelecer critérios para eles E isso culminou com uma atividade, uma linha de negócio no garantia que hoje gira em torno de quase 5 bilhões de reais de volume de prêmio. As firmas de mais de 90% do mercado de seguro-garantia. Eu não apostaria muito nesse percentual, não, mas a gente está com um volume de prêmio substancial vinculado ao judiciário. Eu diria que esse ano a garantia deve fechar com entre 6 e 7 bi. 5 é a do judicial. Acima, 5 provavelmente vai ser de judicial, porque é algo em torno de 80%. 70, 80% do prêmio. Quanto disso seria fiscal e outro? Você tem 90%. 90% é fiscal. Agora veja que coisa. Agora houve uma evolução. A gente teve a 1153, depois nós tivemos a portaria 164. 164 foi depois. 1153, entre a 1153 e a 164 teve mais uma. 1153, 164 e agora a gente está com a 2044. Ou seja, existe um par e passo na medida em que a SUSEP publica uma nova portaria, uma nova circular, trazendo uma novidade ou uma dinâmica diferente para garantir, há uma atualização imediata. Ou seja, efetivamente, PGFN e SUSEP andam em conjunto na atividade de garantia para que a gente observe a importância hoje do garantia judicial que você está apresentando. Veja que coisa. Nessa mesma linha, aquele ato conjunto número 1 do TST, enfim, o Tribunal Superior do Trabalho. Também deu super certo. Super certo. Olha que coisa. São situações em que o segurado, entre aspas, criou o produto.
Tracionou o produto, né? Tracionou. Tracionou o produto. Criar é muito ruim. O produto Tracionou já o produto. existia. Tracionou, Tracionou. mas, Mas ele mas organizou trouxe... de uma forma que fosse interessante. E mas inovou, trouxe algumas e inovou, obrigações, e algumas trouxe uma coisas inovação, ali que uma forma foram... de uma dinâmica sim, diferente. sim, Né? sim. E eu acho que houve também, o mercado educou também o pessoal, porque no início eles pediam, lembra, que a gente quer o contrato de seguro também. Ah, eu lembro disso. verdade. Aí Isso. ele não pode apresentar o contrato de seguro, porque é um contrato que não é só dessa pólice, um monte de coisa que Isso não é dá pra monopólio. apresentar e tal. E aí foi melhorando ao longo do tempo. Mas veja que ele também traz desafios que são difíceis do mercado superar. Uhum. Eu falei do ato conjunto número 1, ele tem uma especificidade de que é possível a execução mesmo antes da ação transitada em julgado, né, quando há os valores incontroversos. E aí, veja, isso não era problema para o mercado segurador quando a subscrição era feita lendo o processo, né, porque você lia o processo e via, já tem um valor incontroverso. Você vai pagar? Se você vai pagar, o preço é 1. Ou eu só vou garantir o valor controverso, né, para que você possa discutir. Hoje, a subscrição desses riscos é automática, eletrônica. Eletrônica. Eletronicamente você não consegue não lê o identificar essa processo. fase processual. Não. E vai pelo valor, né? Se até tanto é vai para a pessoa mais especializada. Até tanto valor vai no sistema. Então, onde não havia sinistros, passou a existir. Porque o sujeito é obrigado a depositar o valor que já é incontroverso. Ou é surpreendido com um bloqueio na conta. Essa é a parte do garantia onde você efetivamente faz um cálculo estatístico, né? É verdade. Você tem que fazer, o prêmio tem que fazer frente a esse essa risco. sinistralidade que você está esperando dentro Mas dessa margem. Né? Os atuários finalmente têm espaço no garantia. Essa é a resposta que se dá para o assunto, não é que seja feito. Exato. Vai depender de O que é engraçado, né, é que essa percepção de que agora existe um risco e existe indenização com mais frequência, ela vem muito depois da fixação do preço. Né? Então o preço ele tem que ser ajustado para que você consiga fazer frente a essa percepção que na realidade é um erro de subscrição. E é quando você faz automaticamente a emissão de uma apólice sem que você tenha lido o contrato, verificando que existem valores que já são definidos. É risco já aceito, ou seja, efetivamente é uma indenização a ser paga. Né? Acho que ali você faz uma subscrição, obviamente, num processo judicial. Acho que para mim o grande problema reside no assunto em si. Acho que a fase do processo é importante, mas dois pontos, né? A qualidade de crédito do tomador, então acho que isso é inegável, né? É inegociável. E 2, no tamanho, né? Então, obviamente que apólices acima de 100 milhões, 200 milhões, são apólices que você tem que ler ali, com detalhe e tal. Até mesmo contar com pareceres depósitos recursais, né? Depósitos recursais ou execuções trabalhistas são apólices muito... A não ser que seja uma discussão trabalhista de altos cargos, né, de diretoria, estatutária e tal, você tem ali, na grande maioria dos casos, né, um risco bastante pulverizado. E faz sentido, né? Você trazer isso para o dia a dia, esse conceito para o dia a dia, esperando uma sinistralidade. Mas ainda assim, eu acho que a sinistralidade é super baixa. É baixa, sim. Mas é uma figura interessante essa do estipulante nessas apólices, né? O tomador, ele não tem muita escolha também, né? Não, exato. A apólice é aquela daquele jeito. Exatamente. E até acho, eu falei aqui dessa percepção do pagamento do valor incontroverso, né? Que acontece ainda durante o andamento do processo. E os valores, em geral, são pequenos. São todos vinculados com demandas trabalhistas. Nem há digamos assim, um aproveitamento por parte dos tomadores, não é isso. A não ser em algumas situações muito específicas. Então, nós temos, por exemplo, segmentos como de informática. Né? Prestação de serviços de informática. Desenvolvimento de software. Coisas desse tipo.
em que as empresas surgem imediatamente, são enormes, viram imensas, internacionais e desaparecem no dia seguinte, né? Por várias razões, foram superadas. O outro chat ficou mais Apareceu rápido. uma tecnologia melhor. E de uma hora para outra elas minguam. Minguar significa demitir pessoas ou ter milhares ou de ações judiciais. E aí sim, né, os sinistros podem se tornar repetitivos, porque são muitos, né, são vários, e aí enfim, tem que E a tomar contra-garantia é bem enfraquecida. Né? bem enfraquecida nessa situação. Né? Principalmente nos casos que são emitidos automaticamente, né? Que são quase todos Sim, trabalhistas. sim. Eu dei aqui o exemplo da indústria ligada ao desenvolvimento de software, mas há outras menos tecnológicas, como, por exemplo, segurança. As empresas de segurança Vigilância e segurança. Surgem, imagina, uma empresa ganha um contrato imenso de uma rede bancária, puxa, ela contrata milhares de pessoas, o país inteiro, e perde o contrato um tempo depois. Ela também murcha de uma hora para outra. A gente teve muitos exemplos disso no mercado. O João me disse uma vez uma coisa, João, você, que em relação a... Quando a seguradora tem lá o script, né? Todas as regras ali de aceitação e tal. Aí, geralmente, sai do script, você tem que ter lá a autorização, né, do pessoal. Geralmente é nesse caso que vai dar problema. Normalmente é quando você Normalmente exatamente. É nesse aí sempre que na vai. exceção. A exceção. É sempre a exceção. Então, se vai by the book, o negócio flui. Então a recomendação sempre é, toda vez que você, no comando de uma área de garantia, numa seguradora, receber alguma consulta, pense 3 vezes ou negue imediatamente. Né? Mais ou menos. Tenha tudo certinho, todas as autorizações dos seus asseguradores. Exato, seus asseguradores, seus diretores, enfim, né? Todo mundo ali, porque a probabilidade de dar algum problema é grande. Algum outro aspecto que vocês queiram comentar a respeito desses artigos do 24 ao 32 em relação à estipulante e essa figura do tomador com o segurado e com a seguradora? Então, a gente estava comentando, né, porque do 31 para frente, do 30 para frente... já é seguro coletivo. Já é seguro coletivo. E a gente estava aqui discutindo, não, nem vamos nem passar por esses artigos, porque no garantia não tem coletivo e tal. E, não, em regra não tem vedação, né, pra gente ter um seguro coletivo. Vocês querem, assim, existe sim uma possibilidade não explorada pelo mercado de uma forma total. Existem discussões sobre uma situação onde você tem grandes empresas com um plantel, uma carteira de fornecedores muito grande, fornecedores de prestadores de serviço ou fornecedores de insumos, e você pode, sim, fazer um programa de seguro... Programa de fornecedores. Junto com essas empresas. A apólice em si, a ser emitida, nada impede que seja uma apólice única, né? Vai ser um contrato guarda-chuva. Com diversos tomadores. Existe já... Com limites e sublimites, né? Sim. Existe já, e franquia, se quiser. Também, claro. Existe já no Garantia uma situação onde você emite uma apólice para o setor imobiliário, que é a apólice para adquirentes. Eu lembro que garantia imobiliário na modalidade adquirente. Em que você emite certificados para cada adquirente. Certificados para cada adquirente. Mas ali a situação ela é o contrário. Eu acho que ali você tem diversos segurados e um único tomador. Sim. Que acho que se enquadra aqui na questão de... Se enquadraria. Mas você está trazendo coletivo, um assunto, né? João, você está lembrando de um assunto que é interessante. Eu lembro que há muitos anos atrás a própria Petrobras tentou desenvolveu para a carteira de fornecedores deles um acordo. Né? Havia um acordo em que diversas seguradoras faziam negócios com aqueles fornecedores da base de dados da Petrobras com um determinado modelo de apólice definido pela Petrobras. O próprio garantia judicial daria para fazer dos isso. Campos petrolíferos. Né? Sim, prestação de serviços de maneira geral, diversos serviços. Esse é para O próprio garantia judicial daria para fazer isso. Você bota lá um tomador, que é ele tem uma carteira de trabalhistas,
E aí você vai tendo vários segurados ali. É possível, mas veja só, eu trabalhei como consultor de uma grande empresa em que ela se preocupou em ter uma apólice única Uhum. de garantia judicial com um limite de 500 milhões de dólares. Uau. Mas era a garantia em que ela inseria todas as ações que eram movidas contra ela, todas as execuções ela oferecia ali naquele guarda-chuva das apólices desses clientes. Mas eles não se preocupavam em fazer algo semelhante para os seus fornecedores. Faziam riscos de engenharia, a apólice de risco de engenharia era uma só, um guarda-chuva, enfim, todas iam ali entrando, mas não faziam para garantia. O argumento deles, não, garantia não é assim que funciona. Mas você tem uma, funciona assim, olha, funciona para você. Por que você não pode também fazer algo para os teus fornecedores, um padrão nesse tipo? Como faz no risco de engenharia, como faz no responsabilidade civil. E aí eu concordo contigo, o seguro de garantia é um seguro de responsabilidade civil contratual. Super específico. Super específico. Mas eles não compraram a minha ideia. Quando você está nessa questão de apólice coletiva e está falando de um programa de fornecedores, tudo tem que ser padronizado. Sim. Você não pode ter um contrato diferente do outro. Né? No máximo, você varia no limite. A situação é a mesma, a prestação de serviço tem que ser a mesma. Tem que ser o mais padrão possível. O wording da apólice tem que ser o mesmo. Tudo igual. Senão você também já não consegue fazer, né, abarcar numa situação coisas diferentes. Então... Sim, mas grandes empresas têm estruturas de contratação de serviços muito similares, muito parecidos, para determinado perfil de negócio, para determinado perfil de atividade. Quase todos eles têm. A contratação de serviço de limpeza, a Enel, por exemplo, né, a prestação de serviço na rua, sim, exatamente. São empresas terceirizadas que fazem. Sim, tudo igual. Vivo. Mas ainda assim a gente vai ter aquele probleminha da representação, né? O tomador representando perante segurado segurador. Exatamente. Eu acho interessante que esses artigos eles trazem uma percepção, é uma dinâmica diferente para a garantia. Refletir sobre isso é interessante. Exato. É diferente e é muito complicado essa reflexão, porque nós vivemos décadas de contratação de seguro por parte do tomador, o tomador com seu corretor, o corretor com a sua seguradora. Essa relação é difícil de ser modificada. É como um aprendizado nessas situações. Então, mesmo quando você tem um segurado que ele quer determinar o wording da apólice, ele quer determinar qual é a seguradora, ele traz para si um ônus difícil de operar. Ele tem que saber lidar com isso. Né? Que às vezes ele não quer também, né? Ele não quer fazer parte da decisão para não atrair nenhum ônus para ele. Verdade. Cara, eu tenho um aspecto que eu queria levantar, sempre foi uma dúvida perene na minha cabeça. O corretor é o corretor do segurado, no Decreto-Lei 73, né? No garantia, o corretor é o corretor do tomador, não do segurado. Qual o grau de responsabilidade que o corretor de seguros tem numa apólice de seguro garantia emitida que não cubra determinadas cláusulas do contrato e o segurado se sinta prejudicado pela decisão que o corretor tomou na contratação daquela apólice ou na escolha das cláusulas que comporiam aquela apólice? Eu já tenho uma visão diferente. Eu não acho que o segurado, o corretor representa ninguém. O corretor é independente. Eu acho. Ele representa ali ele mesmo. Ele tá ali nos interesses dele. Até não dá pra gente dizer que o corretor representa o segurado quando ele tem lá o cartãozinho da seguradora X, né? Ele tá representando os interesses dele, porque aquela seguradora paga uma comissão maior e por isso que ele vai oferecer os produtos de determinadas seguradoras. Na questão do garantia, não só do garantia, mas acho que de qualquer seguro, a responsabilidade do corretor, ela tem que existir sempre que ele for omisso em relação a alguma situação. Ele não prestou a informação correta para o segurado. Vem cá, você vai contratar esse seguro aqui. Esse seguro cobre isso aqui, não cobre isso aqui, ok? Beleza? Sempre que tiver declaração pessoal de saúde, orientar ele a preencher tudo. Se não, e aí vai garantir a mesma coisa. Cara, você levantou uma bandeira que eu queria fincar aqui agora. 382. Eu não deixaria, hein? 382.
A 382 É. trata exatamente disso, né? Exato. Ela traz essa responsabilidade do corretor de E ele seguros, tem que principalmente ter na mesmo. comunicação de acordos feitos com seguradoras, de forma que ele, entre aspas, conduza o assunto para aquela seguradora com o interesse Exato. próprio E a dele. gente sabe o que acontece, né? Mas a gente toma um certo cuidado, porque a própria lei do corretor de seguros traz obrigações muito Muito específicas. duras, Sim, muito duras, muito é verdade. específicas. Ele tem E teve uma mudança obrigações agora em 2022, teve uma 2022, atualização exatamente. severa. severa. Ele é obrigado a orientar o Sim. segurado na contratação Sim, da sim. pólice, Está tudo explicar escrito. os Essa é a riscos, relação. dizer quais são os seguradores. Sempre pro segurado. Pro segurado. Como é que funciona a garantia Então, assim, pelo eu lado do ia tomador? tomar essa questão. No garantia, eu procurei jurisprudência sobre isso em algumas outras situações, quase não existe. Não existe, né? O segurado, nem o próprio segurado enxerga no corretor do A tomador responsabilidade. a responsabilidade. É, Deveria. Tanto que no judiciário é rara a Raríssimo. responsabilidade Existe do mais corretor. Tem ações que do- realmente ficar aprovada ali uma Exatamente, uma ação omissão. ali direta do corretor. Do corretor. E no garantia é muito difícil que o segurado consiga fazer essa prova. O tomador pode. Né? O tomador pode. O tomador Sim. pode. O tomador pode, Isso, exato. mas nem sempre ele vai ter interesse de realizar isso. É que há uma interpretação também equivocada, né? Porque na medida em que o decreto, lei, ele autoriza que o corretor assine a proposta pelo segurado, automaticamente já vem na nossa cabeça que ele está representando Sim. o segurado. Mas ele não tem um mandato para ele fazer tudo e mais um pouco. Ele assina a proposta, essa autorização legal que ele tem. Por operação, por demanda. Exato. É essa autorização legal que ele tem, né? Ah, Eu lembro que quando eu era estagiária, eu andava no Multifórum, né, e tal, e tinha um caso que era interessante, que o corretor, ele era um seguro de automóvel e tal, e aí na hora da contratação, o corretor foi lá assinar a proposta de seguro, só que em vez dele assinar o nome dele, Esse nome do ele, segurado. ele assinou, escreveu o nome da fulana, que era Rita, não sei o que. Escreveu lá, Rita, tá com o nome dele. Óbvio que deu um problema, ele falou fraude, teve perícia grafotécnica, uma série de coisas. O infeliz foi lá e Assinou o nome do escreveu o nome segurado. Não, eu posso assinar, vou assinar por ela, Vou então. assinar o nome dela. Vou assinar o nome dela, vou falsificar a assinatura dela. Mas eu visualizo, a lei do corretor, ela deixa claro que é a responsabilidade do Que é a corretor responsabilidade os dele. prejuízos que o segurado tem em função da ação dele. O judiciário tem que ficar clara a omissão, a omissão ali na nexo causal e tal, mas eles também costumam ter decisão condenando o corretor quando ele é do mesmo grupo da seguradora. Aí também ele bota ali tudo na responsabilidade objetiva ali e inclui o corretor no meio. Mas olha que coisa, né? Há uma certa similaridade nesse ponto entre o seguro-garantia e o seguro de fiança, né? O seguro de fiança locatícia. No seguro de garantia, o mercado não traz essa discussão entre segurados e tomadores, entre corretores de segurados e corretores de tomadores. No seguro de fiança locatícia, é um pega para capar. É verdade. Você pode ser corretor do segurado, dono do imóvel, pode ser corretor do inquilino, que é o locatário, é o garantido, né, guardadas as proporções, e pode ser corretor do estipulante, da administradora do imóvel. Esses três grupos travam uma luta diária, apólice por apólice. Né, Pra ver quem vai levar. Eles disputam as apólices de fiança locatícia. A ponto de colocar que o real beneficiário da apólice de fiança locatícia é o inquilino e não o segurado, o locador. Ou na imobiliária, entender que a utilização de um corretor na venda da apólice é uma venda casada, porque impede os outros corretores de ingressarem no jogo. É um pega para capar. É engraçado que quem está acostumado a ver o fiança locatícia e ver o garantia, guardadas as proporções, é a mesma coisa. Essa disputa não existe no garantia. Não. Tá muito bem Muito determinado, bem demarcado que quem negocia a apólice é o corretor do tomador. Mas eu acho que é justamente isso. O segurado hoje, ele não tem interesse em participar do processo, porque ele não quer atrair responsabilidade para ele. Ele quer, se der algum problema, o problema é do tomador, não tem nada a ver com isso. Só que às vezes, né, a omissão do tomador pega ele também. Mas eu acho que é um certo desconhecimento da lei, né, do corretor de seguros com relação a esse ponto. Sim. Né? Se houver um dano grave e não houver um apoio
Porque o segurado pode muito bem, dentro de um cenário de sinistro, recorrer à corretora que está na pólice Sim. Pra para ajudá-los. Exatamente. ajudá-lo. Nada Exatamente. impede. Nada Né? impede. E deveria ser esse o processo, inclusive. Sim. Mas não, é muito difícil. Muito É. difícil. Muito Eu difícil. raramente vi acontecendo o segurado se comunicar com o A não ser que corretor. seja um seguro muito grande, né? Ou um ramo muito específico. Não, mesmo os Sabe o grandes, que não. acontece nos mais complexos, que eu já vi, inclusive já participei de regulações nesse sentido? O segurado contrata um corretor. Como É, consultor para como fazer, consultor, para apoiá-lo, é não é verdade? verdade. Exatamente. Eu já vi isso também. Então, além, obviamente, de toda a equipe multidisciplinar que você contrata Sim, para sim, regular um dependendo sinistro de do- garantia Uhum. complexo, como uma obra, existe um corretor específico para fazer Pra fazer, frente à verdade. seguradora, para fazer frente ao tomador. Agora, eu tive algumas situações interessantes, assim, já há algum tempo, em que o tomador e o segurado estão discutindo sobre um atraso na obra e chega a um ponto que não dá mais para prosseguir, o tomador decide rescindir o contrato, né, e o faz pelas vias legais, para declarar a resolução daquele contrato. Nesse meio tempo, está lá parado, o seguro de garantia está vencendo, o segurado pediu a prorrogação. Né? E a seguradora aceitou. Olha que Olha engraçado, que não é coisa. nem ele que paga o prêmio, Daí ele né? paga- Não, Exato. mas nesse caso ele pagou. Aí ele pagou, Ele pagou. pediu a Claro, conversa, claro, ele pagou. Pediu a pólice, Ah. apresentou a proposta, prorrogou a vigência A emissão do pólice endosso é benéfica e para ele. reclamou depois do sinistro. E aí, E a contragarantia, né? O tomador não queria mais. né? a defesa do tomador foi na linha, enfim, acho que até foi incorreta, foi imprecisa. Não, mas eu não quis contratar a pólice, né? Eu não queria mais. Enfim, acho que a defesa mais adequada dele seria reportar ao pedido de resolução do contrato. O objeto do seguro não existe mais. Exato. Exatamente. Esse Mas é isso é o correto, ponto. inclusive. O tomador, pela circular 662, o tomador não pode se opor à continuidade da pólice Até o final do se risco, o né? risco Se o risco Se o risco continuar ainda tiver existindo, exato. né? Mas pode. Ele tem que acompanhar, né? Mas o pode contrato. desqualificar o risco original caso exatamente. tenha O havido contrato tenha sido diversas vencido. modificações, os contratos está Sim, vencido. sem você avisar a seguradora, Isso. etc. Se bem que mesmo essa questão de alteração da pólice sem avisar a seguradora, tem que o judiciário Relativizou já. muito. Não, a própria Eu já vi circular relativizou. alterar objeto e alterar valor, assim, significativamente. Cara, alterar o objeto de um contrato, eu acho Isso. absurdo. E o Eu acho judiciário- absurdo. Eu quero e o construir um judiciário edifício, não. agora eu quero construir uma Isso que ponte. não Não faz sentido nenhum. Não, Alterar e o objeto não faz valor, sentido. eu acho que muda totalmente o risco que a seguradora prescreveu. Alterar valor em muitos contratos, principalmente contratos de grande porte, eu vejo possível, porque você às vezes tem aquelas cláusulas de condições desconhecidas, aquela unforeseen conditions. Se você tiver isso, Você tem tudo bem. apareceu de repente na escavação um tipo de solo com mais pedras, com mais rochas do que eu imaginava. Então o tempo que eu gasto para quebrar essas rochas é maior. Vou gastar mais dinheiro para quebrar as rochas. Faz sentido mudar o valor do contrato. Mas Faz você tem que sentido falar mudar com a o prazo. seguradora. Claro, falar com todo mundo, entendeu? né? Falar com todo mundo. Acho que você muda, inclusive, um pouco. Você não vai mudar o objeto contratual, mas a Não. complexidade, a Complexidade, natureza do sim, risco sim. muda. Vai Muda, mudar, muda, exatamente. verdade. A chance de... Porque pode ser, por exemplo, inclusive, você descobriu lá que tem uma rocha, e a empresa que você contratou não tem o maquinário para ir lá e furar Ou aquele você negócio. descobriu que tem um sítio arqueológico ali embaixo. Nossa. Mas A nesse gente caso tem- eu entendo que entra aqui, né, na questão de assistir ao segurado na execução do contrato, né, do Sim. estipulante. Então Sim. é Sim, uma obrigação Obrigação. manter a pólice de acordo com o contrato. Eu estava pensando aqui de dois grandes riscos que nós temos no país, que virou anedota, porque tem há muito tempo. Uma começou com Dom Pedro II, que é a Transnordestina, e não terminou ainda, que esse risco muda a cada década. Pois é. Não se consegue terminar a estrada, né, a ferrovia, e, enfim, e a cada tempo os Muda, riscos são outros. Os lógico. clientes, imagina. A deterioração, né? Os preços das coisas mudam. Mudaram. Tudo. O que você fez já foi destruído, precisa Exato, tem que refazer. refazer. Essas coisas, Ah, né? construíram alguma coisa no caminho que você ia construir. Você tem que mudar, alterar. Invadiram o lugar ali. O outro foi uma obra que foi construída, mas que ao longo do tempo requereu muitas mudanças, que foi a ferrovia Madeira Mamoré, né, no Rio Mamoré. Tem um livro sobre isso, aliás, fabuloso.
não vou lembrar agora o nome do livro, mas eu li ele, foi ele que me encantou pelas situações, que o risco durou bastante tempo, a construção, e o risco foi se modificando, porque as pessoas morriam. Né? O ser humano tem essa história, ele morre. Ele morre, Não dura para infelizmente. sempre. Malária, então, é algo que... e aí o projeto teve que ser modificado várias vezes, porque as pessoas morriam, não tinha gente ali para contratar, ou porque era muito perigoso atravessar aquelas regiões. Mas não tinha seguro de garantia, a não ser a Transnordestina, que tem. Né? Falo o nome porque é público, tá? O seguro não foi concluído. A própria transposição do Rio, não precisamos ir ter São Francisco, né? Exato, São muito tempo. Obras de longa duração. E com ajustes e ajustamentos muito longos. Né? Gigantescos. Profundos. Não, sim. Queria mudar um pouquinho agora. Vamos sair um pouquinho dos artigos relativos à contratação de seguro em favor de terceiros. Vamos ampliar um pouco mais o entendimento do garantia dentro da 15.040. Na visão de vocês, o que muda para o garantia? 15.040 traz alguma mudança substancial no garantia que vocês percebam que deva ser focalizada pelas seguradoras, pelos corretores, tomadores, segurados? A gente vai tratar disso nas nossas reuniões de cátedra este ano, não é mesmo? Bom momento para chamar convidados. Por favor, vocês que estão assistindo esse podcast, o nosso Ampcast, participem, né, das nossas reuniões. Faremos convites ainda formais, né? Já fizemos um convite formal a todos os acadêmicos, principalmente. A reunião piloto foi um sucesso, né? Agora, eu gostei bastante de participar dela. Vamos aperfeiçoar, né? Colocar alguns limites, né, Exato. Limites de discussão, tempos, senão a gente pra gente caminhar, tracking, né? Pra gente conseguir chegar até o final da lei, até o final do ano, né? Vira como aqueles comentários que tinham nas cidades do Velho Oeste, que estavam se organizando, deixe suas armas do lado de fora. Exato, exatamente. Mas, de uma maneira geral, Vergara, eu não vou aqui entrar muito nos detalhes dos artigos, mas a gente vai discutir alguns clusters, né? Então, a parte de subscrição, que a gente entende que tem um impacto significativo, regulação de sinistros também, né? Porque você tem a questão da complexidade de algumas situações no garantia, e a parte de resseguro, porque sem resseguro o garantia não vive, não existe no Brasil. Então, claro que se você fizer uma operação super pulverizada e tiver patrimônio líquido, tiver possibilidade de reter 100%, a seguradora consegue no seu próprio limite de retenção. Quando a gente está falando de grandes obras, né, grandes riscos, então realmente não vive. Então acho que são esses 3 grandes clusters aí que a gente vai depois detalhar melhor. Então eu acho que vale a pena a gente já deixar previamente agendado uma segunda rodada do nosso Ampcast. Claro, para tratar dessas novidades que vocês vão trazer. Com certeza. Né? Vocês não querem trazer nenhuma palhinha? Então, eu até Traz tenho algumas aqui. Eu acho que primeiro de tudo vai mudar tanto para o tomador como para o segurado, porque a subscrição vai ficar mais parruda, mais forte. Vai ter que ficar. Né? Porque antes a gente tinha estrita boa-fé, agora a gente tem uma boa-fé simples, né? Se a seguradora não perguntar, se a seguradora não investigar, depois não vai poder alegar aquilo para não cobrir o risco. Acho que essa é uma das principais questões que agora a gente vai ter que observar. E aí talvez agora a gente tenha ali talvez um interesse do segurado maior de participar dessa fase de contratação de seguro, que a gente viu que até hoje não tinha. Essas omissões, né, eventuais omissões ali na contratação de seguro, né, a gente tem agora a diferença se ela é culposa, se ela é dolosa, enfim, né, e geram alguns efeitos e que podem gerar, inclusive, a extinção do contrato, né. E a gente tem ali alguns órgãos, né, que colocam, não pode extinguir o contrato, não pode, né? Mas a gente vai ter essa situação, e aí vamos ter que trabalhar com isso. De repente, talvez, agora, se tiver extinção do contrato, vai ter que transferir a contragarantia para o segurado, perder uma garantia, mas vai ter que dar outra, e aí como já tem uma pré-fixada ali, talvez seja alguma coisa. Questão do agravamento de risco, mesma coisa.
pelo menos no agravamento de risco, a gente tem a decisão aí do segurado né, de decidir se ele vai querer continuar ali, pagar o prêmio e tal. Isso pode Isso eu ajudar um acho pouco. complexo. Cabe ao segurado decidir, não à seguradora. Pois né? não, a não ser que o risco seja tecnicamente impossível, Uhum. que também a gente vai ter que, a gente não sabe, Mas né, o que você vai tira ser o tecnicamente possível. livre-arbítrio da seguradora de decidir querer ficar em caso de agravamento. Não, que não é culpa dela, né? Não, Você não. aceitou um risco. Que se modificou com o tempo, modificou e com ela o tempo. concorda com isso. Eles estabelecem um limite aqui, né? Se for mais do que 10% do prêmio, se a diferença entre 10%, agora eu não tô lembrando aqui, aí o segurado pode escolher. Fica estranho. Você tem um contrato em que o risco significativamente se agravou e o segurado decidir ficar sem apólice. Não faz sentido nenhum. Deixa eu fazer um contraponto aqui. Como o seguro-garantia não tem uma tabela de prêmio, né, não existe, enfim, nada impede que a diferença por um determinado agravamento seja superior ao percentual determinado na lei. Né? Nada impede. E aí a escolha volta a ser da seguradora. Exato. Não vi, pelo menos a minha leitura desse artigo, não foi de prisão, digamos assim, da seguradora. Mas eu queria chamar um ponto em que a lei não altera, que o mercado inteiro está preocupado com um assunto que a área de garantia não está, que é a história do relatório de regulação ser comum às partes. É engraçado, porque na área de garantia isso já é exercitado há muito tempo, né, com suas diferenças, ressalvas. Às vezes não o relatório integral, mas pelo menos a parte significativa é apresentada. Porque senão você não tem como justificar o porquê. Porque muitas vezes a questão não é nem sobre a responsabilidade, né, do tomador em si, mas a forma do cálculo do prejuízo. Exato. E aí não tem como. Você vai falar, não, eu acho que é 5 milhões. Até mesmo a dinâmica de interpretação de quais cláusulas do contrato foram descumpridas e qual a consequência do descumprimento daquelas cláusulas. Então, e por que não é algo tão... oh, meu Deus, porque a construção desse relatório é feita em conjunto com o segurado. Sim. Você faz levantamento. Com o tomador, hein? Eu vejo, você, na verdade, precisa de informações, e essa é uma prática. E aí vem também. A cooperação lá, o tomador tem que cooperar na execução. Essa é uma prática comum do mercado, pelo menos na área de sinistro, de pedir os mesmos documentos para as duas partes. Né? Aliás, você recebe duplicados ou não. Às vezes você tem uma surpresa de receber de uma informação que o outro não apresentou. Ou não tem, né? Ou não guardou. Ou guardou, que não te mostrou. Agora, eu acho que um ponto importante, além do relatório, e você tocou bem, desculpa até te interromper, Edson, é a quantidade de documentos, né? Que você não vai poder pedir, porque dentro de uma complexidade de algumas situações no garantia, você vai entendendo a situação e falando, agora eu preciso desse documento, agora eu vou precisar disso aqui. E o prazo? E o prazo. Exato. Você já quer antecipar. Eu provoco. O que eu quero trazer para cá. Como é que você vai listar única e exclusivamente, né, uma lista taxativa de documentos? Antes de ter visto... E depende muito do risco que você encontre. Cobrindo. E do que você encontre na relação entre você eles. encontra os documentos, é isso mesmo. É difícil você antever... Como escapar disso? É possível escapar disso? Eu não sei. Eu me lembro de um comentário. A página de lista de documentos vai ser tipo 40. Pois é. O Arreio Suzep, na hora de regulamentar, vai ter que dar uma ajudinha nisso aí. Porque... Vai ter que ajustar. A 662 já não trata disso de forma mais ampla, dando um pouco mais de liberdade nessa questão do sinistro? Mas não sei se resolve essa questão, porque eu estava lembrando de um comentário. Eu acho que não. A norma que entra nesse detalhe acho que a de seguro de danos, eu acho, que fala do prazo, que você pode pedir documentação complementar. Mas o problema nem é no complemento. E não tem limitação na área de danos. Se você solicita o último documento num determinado dia e a pessoa te apresenta um caminhão mesmo. Não, sim, acontece isso. Poxa, acontece. Agora não mais num caminhão, mas em terabytes, que enfim.
É igual aquelas São séries americanas, né? Você tem que Terabytes, apresentar todos os Coloca todas as documentos, caixas, tá? Um monte de caixa lá. manda a caixa. Desculpa, O papel tá aí, mas Moto acha ele. acha Acha ele. ele. É. Você tem que contratar uma equipe de pessoas para ler aquela coisa toda. Isso, 120 dias não dá. Não dá. Não, Não fazer. coisa de milhares Isso. de páginas. E de fato, aí vem terabytes, e os arquivos são desconfigurados, alguns você consegue ler, outros não. Documento não estão em repetido, ordem. aí você tem que Nossa separar. Eu acho muito interessante é que a dinâmica do garantia, ela determina que você não tem o sinistro decidido no momento que você recebe o aviso, né? Você Não, vai não. descobrir o sinistro na medida que você analisa as condições, as relações, os documentos, as interações que aconteceram entre segurado e tomador, as vistorias que foram feitas na obra, as medições que foram feitas. Você tem que mergulhar num caminhão de documentos e Existe um condições. artigo na circular que é importante relembrar, né, e que talvez ainda não tenha entrado Você diz na 662, né? na 662, né, que é a questão do artigo 18. Né, o serviço é caracterizado como comprovado a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida. Ok. Só que os trâmites e critérios para a comprovação da inadimplência fazem parte das regras do objeto principal e são de responsabilidade do segurado. Ou seja, O contrato tem que definir isso. exato. É. Ou seja, a documentação comprobatória também é uma responsabilidade do contrato. Sim. Então, eu acho que esse ponto é importante, porque se é o contrato que vai definir, é difícil você vai ter diversos tipos de contrato, né? Vários tipos de contrato. Então, como é que você vai definir um rol taxativo de Não documento? Não tem como. Não, e mesmo assim, você pode ter o sinistro. Aqui você já tem um conflito, Sim. né? com a E você circular. pode ter o sinistro, você pode olhar todos os documentos, você pode chegar à conclusão no final do dia de que não vai ter sobrecusto. Sim. Não teve aquele caso da Aniel? Não Daniel. teve? Não teve? Teve. E era justamente essa. Porque as essa agências discussão. reguladoras não têm Prejuízo. prejuízo. Tem Né? prejuízo. Então, exato. Bem, O mas prejuízo que seria as gastos sistêmico. do novo edital. Não tem prejuízo Não, sistêmico. a agência não tem prejuízo, Não tem obviamente, porque ela não é o beneficiário É. final, porque no final do dia, né, nessa questão da ANEEL, era, bom, eu tô construindo aqui, os tomadores estavam construindo usinas geradoras de energia para Suprir a população. suprir o sistema de energia elétrica do Brasil. A não construção, e aí você começa a construir teorias, ou seja, então quer dizer que a ideia de você jogar essa energia dentro do sistema é para manter energia num determinado valor, né? Qual foi o impacto da não entrada em operação comercial dessas unidades dentro do Eles sistema? tiveram lucro, não foi? Com a compra Não, da você tem aumento do custo de energia? energia. Não. O aumento do custo de energia, a energia custa mais caro. Mas eu lembro que eles até Tem menos energia. tinham eu não sei se eu estou lembrando Sempre corretamente, mas segurado que na teve ANEEL. eles tiveram até um lucro com a compra da energia e depois com o Ah, repasse. Essa é uma questão bastante profunda que a gente poderia abordar num segundo momento, porque na relação contratual, no momento que você substitui o tomador por outro, no momento que você substitui o objeto que você teria no contrato por outro, talvez você tenha lucro. Por exemplo, quando você tem variação cambial envolvida, por exemplo, quando você pode contratar uma outra empresa para fazer o mesmo serviço num ambiente que seja mais leve. Eu lembro repente o preço é mais barato. que no caso da ANEEL, se a gente fosse ver qual o prejuízo, então ela teve que fazer um outro edital. O problema da ANEEL, principalmente, é que não existia como a agência ser prejuízo. originária do prejuízo. Né? O Ela prejuízo não era tinha dela. prejuízo. Não é dela. Exato. Beneficiário, o prejuízo não era dela. Isso foi modificado para multa, ou seja, todas as apólices da ANEEL agora Exatamente. cobrem multa. Pois Faz é, todo mas eu sentido. acho que a questão ali talvez tenha sido levada para uma discussão que não era a questão, né? A questão não era a entrega da energia em si ou não, para mim. Era a finalização do projeto. É Né? a finalização do projeto. Seja, tanto que a entrada em operação comercial era a extinção do risco. Né? Normalmente é a extinção do risco, Uhum. nesses casos. Você constrói o ativo, a hora que você vira a chave, está Acabou. funcionando, está gerando energia, não importa se está gerando mais ou menos do quanto estava Combinou. previsto, Uhum. mas esse é o objeto do seguro garantia.
Era levantar o ativo do chão, construção civil, E entregar o projeto automação, concluído. e entregar o projeto concluído. Esse era o objeto do contrato. Né? Era um contrato de concessão, né? Uhum. E isso não aconteceu. Então, isso não aconteceu. Exato. Acho que a discussão se tornou uma discussão, de certa forma, filosófica, vamos dizer assim, Sim. mas que se perdeu do objeto principal, né, da garantia, que era a construção civil. E sempre se deixou muito claro que o garantia não entra na operação do ativo, né? É só a primeira Só a fase. primeira Quando eu fase. lembro lá na época de BNDES, Nossa, acho que o BNDES gostaria que o garantia entrasse também no serviço da dívida, né, para chegar no no break-even. break-even do projeto, e não, o mercado sempre buscou se manter na parte de construção Entrega do ativo, do projeto concluído. entrega do projeto concluído. Então, por que neste caso? Não foi. Não foi, né? É, Questões interessantes essas. Questões interessantes. As discussões que vocês vão ter na cátedra vão ser discussões bastante Vão, com certeza. dinâmicas. E é o interessantes. que o pessoal tá pedindo, né? Que a gente analise realmente sobre o foco do garantia. Sim, claro, tem que ser isso. Né? Tem que Que ser a isso. gente faça. Óbvio que a gente vão ter algumas normas aí que vão ser gerais, não vai ter muito, Sim. vai ter jeito, vai aplicar para todo mundo. Mas o que o pessoal, né, fala muito e traz pra gente que com garantia ninguém tá discutindo muito, né? Bom, Ana, que tal se você Sempre passasse, esquece. passa um dever de casa para os componentes da cátedra para que eles tragam, estudem alguma coisa de artigos específicos Então, e venham para a mesa. acho já que foi com até uma assunto. sugestão sua Na reunião. Na reunião. Você falou pro Que aí fica pessoal, mais objetivo. olha, né? tragam os artigos que vocês querem Claro. discutir, tragam os pontos, tragam... Senão você tem um monte de passageiro na reunião. Né? Exato. Não gosto disso. Ter Não, passageiro só que fica olhando não faz sentido. E aí também é difícil, né, pra gente gerar todo o conteúdo, né? Sim. Até porque a gente não tá ali em todas as frentes, né? Sim. e a gente tenta ser o mais genérico possível, né, para Só- tentar... Só que eles não E querem acaba- que seja genérico, eles querem específico. Tem que ser Então, específico, mas mas tragam é os isso assuntos. aí, é isso aí. Tragam os assuntos. É o que a gente tá tentando puxar, né? Semana que vem a gente já vai trabalhar a próxima reunião. Já vamos ver os temas. E aí soltar com antecedência, quais são os seus artigos, qual vai ser Excelente. fazer Bom, uma divulgação Se a gente olhar pesada. no tempo, né, já passou meio ano, né? Está quase em junho. E a lei entra em efetivo vigor a Dezembro. partir de dezembro, 9 de 9 de dezembro. dezembro. 9 de dezembro está em vigor completo. Tem pouco tempo já para a gente discutir Pouquíssimo. tudo, né? Pouquíssimo. E são regras a maioria de procedimentos, Sim, né? claro. Entra em vigor Sim. imediatamente. Está vendo algo interessante no judiciário, que como na internet o Código Civil já traz artigos que serão modificados pela nova lei, né? Tem a Lei Tá 15.400, vigência e tal. Os juízes estão lendo isso e já fazem comentários, né, sobre... eu já tenho... Não tomam ação decisão judicial. com base Já na tem- lei, mas já não, fazem eu não comentário. vi ainda. Mas Não, eu já tenho ações em que os autores estão pedindo para aplicar já a para lei. aplicar a lei. É. Olha isso. Interessante. Eu já vi bastante. Mas no mínimo eles já estão comentando, isso aqui vai ser modificado e parece que está nessa linha, é importante, essas coisas, tomar um certo cuidado com isso. A gente vai A vacatio legis é muito longa, né, e propicia isso mesmo. Eu me lembro quando o Código Civil entrou em vigor, lá em 2002 a 2003, durante um ano já tinha decisões que evocavam um novo código. vai acontecer isso. Vai acontecer isso com a lei. Né? Deve Bom, pessoal, nessa linha. esse foi o primeiro. Ok, Sugiro que nós tenhamos outro. Claro. perfeito. Outro ou outros, Sim, de sem acordo com o dúvida. andamento da cátedra. Uhum. Eu vou abrir isso para as outras cátedras também, para que a gente tenha esse espaço com todas as cátedras, e vou convocar os coordenadores e vice-coordenadores para virem aqui para a gente debater o mesmo assunto, a Lei 15.040, à luz dos seguros organizados e estudados por aquela cátedra. Aliás, quando vocês estiverem em reunião de diretoria, o Felipe até falou pra gente falar o que a gente fez de Sim. divulgação e tal, para eles poderem aplicar para as outras Acho que a gente vai ter uma cátedras. reunião na semana que vem já. Ele perguntou no grupo, até a gente não respondeu. Beleza. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Esse foi o nosso primeiro ANSPcast vinculado com a Cátedra de Riscos Financeiros e com as cátedras para discutir a Lei 15.040. Obrigado. Obrigada a Obrigado, vocês. pessoal. Obrigado pelo convite.